alegria, satisfação de receber a pastora Neise, que vai compartilhar conosco a palavra do Senhor. Deus abençoe grandemente sua vida. Que olhar, não? Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus essa noite. Eu acredito que Deus tem grandes coisas. A glória de Deus está sendo exaltada aqui desde o começo desse culto, não é? Com as canções com essa equipe de louvor que trouxe para nós aqui. Fomos dirigidos para esse momento, né, de honrar e glorificar o nome de Deus. Depois, com um testemunho desse, uau, Deus é mais, Deus é bom. Aleluia. Eu quero ler com você um texto bem pequeno, que será o norte da nossa noite, que está no Salmo 22, o verso 3. É um texto pequeno, depois teremos outros textos, mas aqui nós vamos começar a conversar sobre algo muito importante para nós, na nossa vida pessoal e individual, mas também na vida coletiva da igreja, na vida corporativa como igreja. Nós vamos falar sobre adoração. Eu sei que muitos aqui já fizeram algum curso sobre adoração na nossa igreja. Alguns anos atrás, nós tivemos, durante muitos anos, aliás, acho que foram 10 anos, né, Diego? Durante 10 anos, cadê o Diego? Estou vendo mais Diego. Ah, o Diego aqui. Durante 10 anos, nós estudamos o coração do artista. Depois, nós estudamos como adorar ao rei, né? O coração do artista, de Rory Noland, e depois, como adorar ao rei, de Zach Nise. Nós fizemos alguns estudos sobre isso. Mas a igreja, nós, no culto, geralmente, trazemos muitos ensinamentos e não certamente, especificamente sobre adoração. Isso não é uma falha, não é nada, mas às vezes nos falta realmente a oportunidade, não é? Eu estou lendo o livro Adoração do Céu, do John Dickson e Chuck Pierce. É um livro que nos remete ao qual é a essência da adoração. E aqui eu não quero entrar no mérito de conceito de adoração, porque isso já foi debatido bastante, né? O que é louvor, o que é adoração, o que realmente é adoração, mas hoje a gente não vai conversar sobre isso. Mas nós vamos conversar sobre a atmosfera da adoração. O que acontece quando adoramos? Seja individualmente, que é muito importante para a nossa vida, é essencial para a nossa vida, quanto coletivamente, corporativamente, como a noiva de Cristo, a noiva prometida de Cristo. E nós vamos conversar hoje o que acontece quando nós adoramos. E nós vamos ler então esse texto que fala sobre entronizar o Senhor. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. O Salmo 22, 3 diz. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Vamos orar? Pai, nós já te entronizamos aqui nos nossos louvores. Abrimos a nossa boca, te exaltamos, porque só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E isso nós reconhecemos todos os dias da nossa vida. Por isso nós entregamos este momento aqui. Fala conosco, nos ensina, nos dê direcionamento, nos ajuda a chegarmos mais perto de Ti. Oh Deus, decreta tudo aquilo que o Senhor quer decretar nessa noite sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. A essência da adoração é um amor insaciável por Deus. Essa é a essência da adoração. Seja se formos conversar sobre conceitos, seja se formos conversar sobre atmosfera, seja sobre como vamos conversar sobre estudos sobre adoração.
A essência da adoração é um amor insaciável por Deus, que eu e você temos que ter. Um amor insaciável é aquele amor que quanto mais tem, mais quer. Eu não sei, eu acredito que você já passou por essa experiência de estar na presença de Deus, no momento ali devocional de adoração com Deus pessoal e íntimo, e você não gostaria de sair dali. Mas aí vem, né? Ai, meu Deus, a roupa para lavar, as crianças para ajeitar. E, meu Deus, eu tenho que sair para o trabalho. Mas você gostaria de estar ali, porque você sente a presença de Deus e você quer mais. Quero mais. Isso é um amor insaciável. É um amor que já fica esperando o outro dia, o momento que você vai ter aquele momento com Deus. Esse é um amor insaciável. Nós vivemos num mundo de amores frágeis. Amores frágeis. Os casamentos hoje são frágeis. Eles já vão para o cartório pensando que se der algo errado, já tem uma saída. Hoje um casal que não tem filhos, que se casaram, não tem filhos, em 15 dias eles já têm o divórcio na mão. Em papel, passado. Estamos em tempos de amores frágeis. Os casais estão planejando o dia do casamento, mas não o casamento. O dia do casamento é uma coisa. São as flores, é a festa, é a celebração, é a música, é o vestido, é a decoração. Mas o casamento não tem flores. Não tem um buffet pré-planejado. Porque os casais não estão planejando o casamento, mas só apenas o dia do casamento. Nós estamos num mundo em que precisamos conversar politicamente corretos. Porque qualquer opinião que nós emitimos pode ofender alguém. E relacionamento de anos pode se acabar em minutos. Amores frágeis. Mas nós, como adoradores, somos diferentes. Nós temos que ter um coração impressionado com as maravilhas de Deus. Um amor insaciável. Um amor que não se quebra facilmente. Nós temos sede de ouvir a voz dele, da sua palavra. Nós temos um amor insaciável. Quanto mais profundidade e intimidade com ele, mais nós queremos a presença dele. Jesus já disse, e ficou registrado em João 4, que esses são os adoradores que o Pai procura. São esses. Os adoradores que o Pai procura. Os adoradores que têm um amor insaciável por Deus. Esse sou eu e é você. Amém? A nossa adoração individual, ela é a essência do nosso relacionamento pessoal com Deus. Mas nós temos algo maior, disponível, que é a adoração coletiva. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. É o que nós estamos fazendo aqui essa noite. Nós estamos numa adoração coletiva, corporativa, em que nós já não somos um, mas somos a noiva prometida. Nós somos muitos, em que nos tornamos a noiva prometida, nós nos tornamos o corpo de Cristo, em que Ele é o cabeça, como nós cantamos. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Nós sozinhos, individualmente, não somos a igreja. Nós só nos tornamos igreja quando estamos juntos. Aqui está a igreja do Senhor. Aqui está a noiva de Cristo. Aleluia. O corpo de Cristo está aqui. Mas eu sozinha na minha casa não sou a noiva de Cristo. Não sou a igreja, não sou o corpo de Cristo. Entende isso? E isso é maravilhoso, como Jesus colocou isso para nós, para que eu e você pudéssemos viver. Porque enquanto estivermos aqui na terra, precisamos viver assim, juntos. Adorando juntos, intercedendo juntos, orando juntos. Porque não somos nada sozinhos. E Jesus diz, sem mim nada vocês podem fazer.
Porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E o corpo responde àquilo que a cabeça pensa. Estamos no ano do romper. E como o pastor já explicou aqui, o romper significa lesionar. Eu não sei o que você quer romper esse ano. Nós, como igreja, temos alguns desafios para romper. Temos alguns desafios. E romper é lesionar, é machucar até o momento que se abre. Isso é romper. Então passaremos o quê? Uma dor. Porque qualquer lesão dói. Mas do outro lado, nós estaremos vivendo outra realidade do romper. Mas para isso nós precisamos entender como igreja juntos, como romperemos isso, como romperemos as coisas que precisamos romper, como destruiremos juntos as obras do maligno, como Deus, como Jesus deixou para nós, para mim e para você, juntos para fazer, como igreja. O romper juntos é algo que muda a história de onde nós estamos. Há uma sinergia quando estamos juntos. Há uma sinergia que emana poder. E sinergia, conforme o dicionário, é uma condição na qual o todo é maior do que a soma das partes. Eu adoro isso porque como Deus trabalha na multiplicação, Deus não trabalha na soma. Sabe? Deus trabalha a multiplicação. E eu fico assim um pouco sentida com os contadores, com o pessoal que trabalha na área contábil. Porque, olha, eu acho que você sofre um pouquinho mais do que nós, assim, meros mortais, que não trabalham na área contábil. Porque Deus, a matemática do céu é muito diferente da matemática da terra. A matemática do céu é multiplicação, a matemática da terra é soma. É algo muito limitado. Mas a matemática do céu é multiplicação sempre. Eu me lembro que há um ano atrás, no final de 2023, eu trouxe aqui uma mensagem no Profetizando sobre o fator multiplicação. E como Deus sempre me pega nessa questão da multiplicação. Porque às vezes eu sou um pouquinho calculista, principalmente porque eu trabalho com projetos em que tudo é dentro do seu quadradinho. Projeto é assim, minha gente, a gente faz um cronograma e tem que executar ele, não pode sair nem para a direita e nem para a esquerda, tem que manter. Mas Deus vem e faz coisas multiplicarem, e a gente sofre um pouco com isso. Então, o fogo mantido individualmente em nós, quando estamos juntos, ele se multiplica, ele não soma. Aquilo que você faz lá na sua casa, individualmente com o Senhor, quando chegamos aqui juntos, nesse momento de culto, ele não soma, ele multiplica. Multiplica. Não é soma, é multiplicação. Então, quando ocorre a multiplicação, existe um aumento da força. Estamos juntos, então existe um aumento da força porque estamos juntos. Por quê? Na matemática do céu, 1 mais 1 não é igual a 2, 1 mais 1 é igual a 10. Olha só o que esse texto diz lá em Deuteronômio. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 pôr em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? A multiplicação do céu. A matemática do céu, 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 10. 1 coloca 1000 para fugir, mais 2 colocam 10.000. Porque existe um poder, um aumento da força quando estamos juntos. Existe uma sinergia quando estamos juntos. Como corpo, como igreja, como noiva. Existe o poder da concordância.
no fator multiplicação. Concordar significa entrar em harmonia com. Quem estuda música sabe mais ou menos como é, né? Uma notinha que não faz parte daquele campo harmônico que nós chamamos, né? Já fica diferente. E quem nem entende nada de música, ouve assim, fala assim, tem alguma coisa aí que não está casando. Algo que não está certo, está muito errado. Tem alguma coisa que não está bom, porque algo está fora. Mas quando entramos em concordância com o céu, as frequências se completam. Elas não entram em atrito. Existe um som que está sendo executado no céu e que nós aqui, juntos, podemos nos unir a esse som e fazer harmonia com esse som do céu, aqui na terra. E assim trazemos o som do céu para a terra. Existe uma certeza de que a presença do Senhor acontece quando estamos juntos. Jesus mesmo disse, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E diz também, ora, vocês são o corpo de Cristo, Paulo falando. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Somos o corpo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Em nosso culto corporativo, o que a cabeça está pensando, o corpo precisa responder. Então, se o Senhor está celebrando, nós precisamos celebrar. Se o Senhor está guerreando, nós precisamos guerrear. Se o Senhor está emitindo justiça, nós precisamos o quê? Emitir justiça, fazer com que ela aconteça. Assim é no céu. E está descrito lá no Apocalipse, um mar de adoradores, em grande sinergia, respondendo ao que Deus está fazendo. Eu amo isso lá no Apocalipse. Porque no Apocalipse não fala de solos. No Apocalipse não fala sobre equipes de louvor. No Apocalipse fala sobre uma multidão, um coro cantando. E sabe, quando você está aqui na igreja cantando, você está treinando para o céu, sabia? Você está treinando, porque lá nós continuaremos perfeitos. Mas estamos aqui, treinando, para fazer parte dessa grande multidão que se torna o coral lá no céu. Talvez você tenha medo de ler o Apocalipse. Querido, não tenha medo não. Tudo aquilo que vai acontecer de ruim não tem nada a ver com você. Não tem a ver com você. Você já está salvo, resgatado, selado pelo Espírito Santo. Jesus vai abrir o livro da vida, teu nome vai estar lá. Ele é o Cordeiro digno de abrir o livro. E seu nome estará lá. Mas é muito interessante, porque quando você lê o Apocalipse, em cada momento, antes daquelas justiças serem executadas, daquelas coisas acontecerem, houve um momento de adoração coletiva. Os anciãos, os seres viventes, os anjos, adoraram a multidão. Então, Deus vem e decreta o que Ele precisa decretar. Porque no céu, a adoração corporativa, ela desempenha um papel central no processo do governo de Deus. Eu sei que você pode estar assustado quando você abre as redes sociais sobre as notícias. E elas preocupam, porque o governo da terra é corrompido. É completamente corrompido. Mas existe um governo santo sobre todos esses governos. Cantamos aqui sobre todas tribos, línguas e nações. Está todo o poder. Então, nós, quando adoramos, nós precisamos nos atentar o que acontece.
A primeira coisa que acontece quando adoramos, Deus é entronizado. E talvez isso já seja uma coisa que você já ouviu muito. E você fala assim, nossa, isso eu já ouvi. Deus é entronizado. Nós vamos fazer aqui uma série de estudos chamados 7 Semanas de Adoração. Nós vamos ainda organizar isso. Você vai poder fazer a sua lição em casa. Nós vamos fazer isso online. Vamos fazer essa experiência para quem quiser participar desses estudos sobre adoração. Então, nós vamos começar hoje falando sobre Deus entronizado. Fique atento aí, que a hora que sair, né? Nós vamos divulgar nas redes sociais, da igreja e tudo, e você vai poder fazer a sua inscrição. A primeira coisa que acontece quando eu e você, juntos aqui na igreja, adoramos, a primeira coisa que acontece, Deus é entronizado. O salmo que nós lemos diz, tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Na nova versão, Passion, diz assim, mas eu sei que tu és santíssimo, tu és o Deus entronizado, o louvor de Israel. Deus é entronizado nos nossos louvores. Estamos bastante familiarizados com essa frase. Algumas comunidades usam isso como slogan, usam isso como chavão, né? A gente já viu isso. Deus é entronizado em nossos louvores, mas o que envolve Deus ser entronizado nos louvores? E talvez essa reflexão, eu e você, não tivemos tempo, ou nós não tivemos a revelação de Deus suficiente para entender sobre Deus entronizado nos nossos louvores. A primeira reflexão que nós fazemos para poder entender isso é sobre tronos. Eu trouxe até uma imagem de um trono aqui, mas ela não está muito clara, porque o nosso multimídia não é dos melhores, mas daqui a pouco a gente vai ter um telão de LED, em nome de Jesus, 6x5 aqui, você vai ver todos os desenhos, até dos arabescos, todos de um trono. Quando nós olhamos para a imagem de um trono, nós pensamos na imponência dele, na grandeza dele, nós pensamos no valor desse trono, porque alguns deles foram construídos banhados a ouro, ou ouro puro maciço. Outros são tronos de bronze, outros são tronos de ferro. E nós pensamos no trono como algo imponente, algo poderoso. Mas algo que não existe no trono é conforto. Um trono, por mais que ele seja luxuoso e imponente, ele não é muito estofado, ele não é uma poltrona confortável, porque Deus não vem se assentar num conforto enquanto nós estamos adorando. Deus não toma um lugar confortável enquanto nós estamos adorando. Deus se assenta num trono. E o trono, ele não é muito estofado. O trono tem um encosto reto que ergometricamente para nós não é funcional. Não é? A cadeira que você está sentado tem um pouquinho de conforto, mas ela não é reta. Para que você não fique desconfortável. Mas um trono não é um lugar de conforto. Qual a função de um trono? O trono, ele é o posto de estado de um soberano, ou alto dignitário, como diz o dicionário. Então, o trono, ele representa soberania e poder real. O trono é uma sede de autoridade, dali emana a autoridade. Um trono representa esse lugar, onde decretos são sancionados, leis são feitas, ordens são emitidas, proclamações são declaradas, comissões são concedidas e recompensas são entregues. Esse é o trono. Do trono vêm essas coisas. Do trono emana essas coisas.
É um lugar onde é emitida autoridade e poder. Decisões muito importantes são saídas do trono. A palavra entronizado vem da palavra hebraica yashab, que significa sentar-se como juiz, como autoridade. Eu não sei se você entendeu, mas quando estamos louvando, o Senhor está entronizado e de lá Ele decreta a justiça sobre nós. Quando eu e você estamos adorando e louvando ao Senhor, nós o colocamos no seu lugar, o lugar de autoridade, o lugar da onde vem todo o poder, o lugar de onde vêm as proclamações, de onde vêm os decretos, de onde vêm as decisões sobre a minha e a sua vida. E quando estamos juntos aqui, como igreja, como o corpo de Cristo, como a noiva, Deus vem e decreta coisas sobre a nossa cidade. Você crê nisso, meu irmão? Sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio. Coisas saem desse trono, onde Deus está entronizado, para mudar a nossa história, quando adoramos. Nós sempre associamos a adoração para a intimidade, e não para a autoridade. Mas Deus sempre associou intimidade e autoridade à adoração. Nós é que separamos. Davi é o cara, né? Quando se trata de adoração, Abraão veio e instituiu uma adoração. Ele levantava altares para o Senhor. Isso foi muito importante. Logo depois veio Moisés, onde ele recebeu de Deus a construção de um tabernáculo. E ele levou a adoração. Aí veio Davi. Davi já entendeu lá no céu, como que era a adoração lá no céu. Davi, ele fez isso, e ele escreveu coisas sobre a adoração, que eu e você, talvez, teremos a revelação do Senhor, conforme nós vamos nos aprofundando e amadurecendo em Deus. Mas olha esse salmo, Salmo número 149. Salmo número 149, num dos versos diz assim que os seus altos louvores, quando nós tivermos os altos louvores de Deus na nossa boca, ao mesmo tempo nós tenhamos que ter uma espada de 2 gumes em nossa mão. Mas eu quero ler com você o Salmo 149. Vou ler na versão NVI, que talvez seja a versão mais perto da versão que você tem aí. O Salmo 149, a partir do verso 1, diz assim: Aleluia, cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na assembleia dos fiéis, alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com os tamborins e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória e em seus leitos cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para imporem vingança às nações e trazerem castigo aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Essa é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia. Esse salmo nos diz o que é que o louvor faz.
Enquanto cantamos com a nossa boca, uma espada de 2 gumes está nas nossas mãos. Porque a nós, Deus nos convida para trazer justiça, a justiça dele à terra. Porque a justiça do homem está corrompida. Muitos são os movimentos que nós vemos no Brasil, de oração, de intercessão. É sobre esses momentos, é sobre os momentos de adoração e louvor. É debaixo disso que Deus vem e decreta justiça sobre o nosso país. É debaixo disso que o Senhor vem e decreta justiça para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos negócios, para o nosso casamento. É debaixo disso. Esse é o aspecto apostólico e governamental da adoração. O nosso louvor, a nossa adoração faz com que Deus se assente no trono e faça os seus decretos, as suas leis, e traga recompensa e justiça, e traga vingança sobre o maligno. É sobre isso. Chuck Pierce diz assim: quer percebamos ou não, Deus é entronizado em nossos louvores apaixonados. Porque em meio à adoração, Ele governa, emite leis e decretos, proclama seus propósitos na terra e determina o curso da história. É assim. Sabe, o louvor ele pode mudar qualquer atmosfera ao nosso redor. O louvor pode nos tirar dos tempos de seca, de deserto. O poder das nossas vozes, com o sopro do Espírito, destrói o plano do inimigo ao nosso redor. Nós não temos menção, nós não fazemos menção de quando nós abrimos a nossa boca para louvar. Talvez esteja faltando mais louvor no rádio da sua casa, no aparelho de som da sua casa. Talvez esteja faltando mais louvor no seu carro, no aparelho de som do seu carro. Que toca lá, meu Deus? Talvez esteja faltando isso. Talvez esteja faltando uma playlist especial no seu notebook, no seu celular, para você colocar no seu fone, quando as coisas estiverem difíceis, você ouvir e começar a adorar a Deus. Talvez esteja faltando isso. Quando eu estava lendo esse livro, existe um testemunho em que me remeteu a um testemunho que nós vivemos aqui na nossa igreja. Lá ele conta o testemunho de que Chuck Pierce, o pastor, convocou a sua igreja para 3 dias de adoração. Depois de 3 dias de adoração daquela igreja, uma clínica de aborto foi fechada naquela cidade. E sabe o que os dirigentes daquela clínica disseram? Não existe mais, não tem mais atmosfera para continuarmos os nossos serviços aqui nessa cidade. Porque enquanto eles estavam adorando, Deus do seu trono decretou sobre aquela cidade o final da morte. Nós vivemos isso aqui na nossa igreja. Eu não sei quantos de vocês, alguns talvez não conheceram a bateria Reage. A bateria Reage foi algo que Deus nos deu de presente, em que nós pegamos e saímos contra tudo e contra todos. Nós enfrentamos atmosferas difíceis com a bateria Reage. É uma bateria de samba que nós pegamos durante o carnaval, saímos nos lugares onde estava acontecendo manifestações do carnaval na nossa cidade, e nós ali
Entronizamos o Senhor com os nossos louvores. Eu não sei se você sabe, mas quando acontece o carnaval, a cidade é entregue a chave da cidade para o rei Momo. Não sei se você sabia disso. Mas nós enfrentamos essa potestade. E nós fomos de lugar em lugar dizendo, não, aqui o rei é o rei dos reis, Jesus o Senhor. Queridos, faz mais ou menos o quê? Uns 6 anos? 6, 7 anos, pastor? 6, 7 anos que nós começamos essa empreitada? E nós conversamos durante essa semana sobre isso. Queridos, depois disso, nunca mais teve o carnaval aqui em Sertãozinho como tinha. Porque um povo se reuniu. O corpo de Cristo, a igreja do Senhor, adorou em coletivo, de forma corporativa, e declarou quem é que estava no trono dessa cidade. Esse é o poder da adoração. Esse é o poder da adoração. Davi teve esse entendimento. Salmo 7, versículo 6 diz, levanta-te, Senhor, Davi falando, levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários, desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Davi entendeu isso. Olha o que aconteceu com Jesus. Zacarias já tinha profetizado. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Enquanto o povo estava aclamando na entrada de Jesus em Jerusalém, Hosana, Hosana, Jesus tomou seu posto de autoridade. Naquele mesmo dia, Jesus já tinha estado em Jerusalém muitas vezes. Mas naquele dia, depois que o povo aclamou a Jesus, seja bem-vindo ao que vem, em nome do Senhor. Hosana ao Rei dos Reis. Quando Jesus entrou, naquele dia, Jesus foi lá e expulsou os cambistas do templo. Jesus podia ter feito isso a qualquer outro momento, mas ele só fez isso depois que o povo aclamou ele em louvor. Jesus tomou o seu lugar de autoridade. Foi isso que aconteceu. Ele disse, olha, a minha casa será chamada casa de oração. Ele tomou o seu lugar, aquele povo colocou Jesus no seu lugar de autoridade. A minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. A adoração colocou Jesus em sua posição de autoridade e governo naquele lugar, naquela cidade. A sua posição de rei dos reis. O povo de Israel enfrentou, durante um tempo, uma potestade muito forte, uma potestade que vinha do poder da Assíria, dos assírios. E Deus, vendo a opressão do seu povo, Deus convidou o seu povo para participar. Olha só o que diz em Isaías 3:32. Cada pancada que com a vara o Senhor desferir para castigar, será dado ao som de tamborins e harpas, enquanto a estiver combatendo com os golpes do seu braço. Uau! Deus estava usando o louvor de tamborins e harpas para trazer justiça para o seu povo contra a Síria. Deus convidou o seu povo para participar. Deus nos convida para participar da sua justiça aqui na terra.
Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam em Filipos, presos, ensanguentados, açoitados. Estavam lá, na prisão. Mas o que eles fizeram? Eles romperam as cadeias com louvores. Deus foi entronizado em seus louvores de adoração. O som do céu irrompeu na terra. A terra estremeceu. As portas se abriram e Deus veio com sua justiça para Paulo e Silas na prisão. Olha só, Atos 16 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Deus entronizado nos louvores de Paulo e Silas. Às vezes, Deus só está esperando a música começar. Talvez Deus esteja esperando a música começar lá na sua casa. Talvez só o que Deus está esperando é a música começar lá no seu trabalho. Talvez seja só o que Deus está esperando é a música começar lá na sua família. Talvez só o que Deus esteja esperando começar é a música aqui na nossa igreja. Para que paredes caiam. Aleluia. Talvez seja só isso que seja Deus esteja esperando começar. Essa é a glória dos seus fiéis, diz lá o Salmo 149. É a adoração e a espada. Os santos participando com Deus da punição dos poderes malignos. Deus estabelece o seu trono no meio dos cultos de adoração para que os adoradores sempre tenham uma parte nas maravilhosas obras de Deus. Sabe? Foi Davi quem cunhou essa frase, entronizado nos louvores. Ele sabia. Entre todas as pessoas, Davi sabia, por experiência própria, o que significava. O que também foi profetizado por Isaías: assim descerá o Senhor dos exércitos para guerrear no monte Sião e no seu monte. Teve um momento de uma grande batalha de Davi. Davi não reuniu sacerdotes e levitas para escolher a equipe de adoração no tabernáculo. É como se aqui na igreja, o pastor, ao invés de vir e falar: Diego, escolhe aqui quem vai fazer a adoração nesse dia. Era mais do que, né? Óbvio, porque o Diego sabe quem canta bem, quem toca bem, quem já está mais lá adiantado, quem está precisando aprender um pouco mais. Mas aí o pastor Cláudio não faz isso. Sabe o que ele faz? Ele vai lá, chama o comandante do exército. Fala: você vai escolher quem é que vai ficar na adoração hoje. Faz sentido? Para nós não, né? Mas Davi fez isso. Davi fez isso. Davi chamou o seu comandante para que fosse escolher quem é que ia ficar no tabernáculo, no momento de adoração, enquanto eles iam para a guerra. Porque Davi sabia que o ponto mais crítico da batalha era o tabernáculo, da onde emana o poder, da onde emana a autoridade, da onde emana os decretos e leis do Senhor, é da onde emana as resoluções que podem mudar a história. Davi sabia disso. E o comandante veio e escolheu quem ia ficar no tabernáculo durante a batalha. Porque o comandante sabia que disso dependia a vida deles. Disso dependia a vida deles. Os comandantes militares, eles queriam ter a certeza de que adoradores sérios, apaixonados e proféticos estariam ministrando diante do Senhor.
porque a vida deles dependia disso. E eles não queriam alguém superficial fazendo uma performance no santuário. Sabe? E olha o resultado. Os comandantes de Davi estenderam as fronteiras de Israel até a plenitude do que foi prometido a Abraão. Esse foi o resultado de um tabernáculo onde tinha adoradores comprometidos com a autoridade que emana do trono. E talvez romperemos, certamente romperemos, a partir da autoridade que vem do trono, como igreja, como corpo de Cristo, como noiva do Senhor, aqui em Sertãozinho. O ano de 2025, romperemos a partir dos decretos e leis que vierem do trono, porque nós somos os seus súditos, os súditos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus o Senhor. Aleluia! Deus está esperando a adoração começar. Deus está esperando a sua adoração começar. Deus está esperando o seu louvor começar. Para que a autoridade dele seja colocada no seu devido lugar. E ele venha. E ele decida. E ele muda a história da sua vida. Ele muda a história da sua família. Ele muda a história do seu trabalho. Ele muda a história dos seus negócios. Ele mude a história diante das decisões que você tem para a sua vida, para 2025. Deus está esperando a sua adoração começar. Amém? Vamos ler esse texto aqui, esse salmo, está aí por último. Vamos ler juntos? Salmo 63, 4. Alguém vai colocar aqui para a gente? No telão. Vamos ficar de pé? Vamos declarar como viveremos 2025. Para que coisas sejam rompidas na nossa vida. Que o romper do Senhor venha sobre nós a partir da autoridade que está no trono de Deus. Leremos juntos. Enquanto eu viver, te bendirei. E em teu nome levantarei as minhas mãos. Aleluia, glória a Deus. O ano do romper na nossa vida vem do trono de Deus. Amém, amém. Pai querido, nós entregamos ao Senhor a nossa palavra, a nossa boca, os nossos louvores, a nossa adoração. Porque nós, Senhor, nós queremos a sua autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre os nossos negócios, sobre as nossas decisões, sobre a nossa saúde, Senhor. Decreta saúde sobre nós. Porque, ó Deus, como noiva do Senhor, juntos faremos o seu reino ser estabelecido nessa cidade. A cultura do céu, que é a cultura do Senhor, será a cultura de Sertãozinho. As coisas que o Senhor decretar no céu, será realizada aqui na terra, aqui em Sertãozinho, através da nossa vida, através do nosso louvor, através da nossa adoração. Oh Deus, nós oramos assim, no nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus. Amém, amém, glória a Deus.